Amém? Vamos lá. Efésios capítulo 2. Capítulo 2 ele é um capítulo bem extenso, mas nós vamos ler alguns versículos e também vamos ler alguns versículos do capítulo 3, tá? Então nós vamos ler versículos assim, pulados, né? Vamos dizer assim. Então nós vamos começar pelo versículo 1 do capítulo 2, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pula para o 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Versículo 19: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos lá para o capítulo 3, versículo 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer novamente uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, pelo momento, ó Deus, agora em que o Senhor separou para nós podermos ouvir e meditar na Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha abençoar esse momento, abrir o coração de cada um dos nossos irmãos que está aqui presente, ó Pai, para que todos possamos entender, ó Deus, agora, tudo aquilo que o Senhor quer tratar nessa noite, para podermos sair daqui da Tua casa abençoados, pois eu creio que desde já, desde o início em que nós colocamos os nossos pés na Tua casa, ó Pai, já estamos abençoados e somos abençoados, ó Pai, porque somos o Teu povo, e o Teu Espírito Santo nos escolheu para estarmos aqui esta noite congregando, ó Pai. Ó Deus, agora que todos venhamos a ter o entendimento daquilo que o Senhor quer. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. O título da minha Bíblia, no capítulo 2, ele vai dizer, ele está escrito assim: do pecado para a salvação pela graça. Apesar de nós lermos, versículos pulados, mas todos esses versículos que nós lemos, ele está tratando acerca da salvação, do poder que existe dentro da salvação, de nós sermos chamados, escolhidos, separados, para vivermos debaixo da graça do Senhor. E nós sabemos que a graça de Deus, aquilo que Deus ele dá para nós, e a gente muitas vezes se pergunta: o que é a graça de Deus? E aí respondem para nós, bate pronto: é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas. É o amor que Deus ele derrama através da salvação, através de Cristo Jesus nas nossas vidas, que Ele dá graça de graça, Ele derrama da sua graça, Ele derrama da sua bênção, ou seja, nós não fazemos nada, absolutamente nada da nossa vida para merecer essa graça. E esses versículos que nós lemos, ele vai falar exatamente isso. Aí, vamos ver pedaço por pedaço daquilo que nós fizemos a leitura essa noite. No primeiro versículo ele vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem nos deu vida? O próprio Senhor. Agora, a palavra de Deus, ela diz que a gente estava morto nos nossos delitos e nos nossos pecados. Por que a gente estava morto? Nós que já somos crentes, nós que já temos Jesus no
nós entendemos, nós sabemos o significado dessas coisas, do afastamento que a gente tinha de Deus. Só que quando, por exemplo, a gente vai falar de Jesus para as pessoas lá fora do mundo, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os parentes, para as pessoas que a gente conhece, ou mesmo que a gente não conhece, muitas vezes as pessoas chegam e falam assim: mas para que eu tenho que receber a Jesus na minha vida? Eu acredito em Deus. Porque quando você vai falar de Deus para alguém que é mau, por exemplo, um bandido, por exemplo, uma pessoa que é perversa, avarenta, megera, uma pessoa que faz mal para a vida dos outros, né? Essa pessoa ela até entende que ela não é uma boa pessoa perante a sociedade, né? Ela tem a visão diante da sociedade que ela não é uma pessoa boa. Uma pessoa que, por exemplo, que vive às custas dos outros, que sempre pisa, sempre faz mal para ela poder chegar e se sobressair na vida, não importa se é financeiramente ou não, se é por sobrevivência ou não, a pessoa ela sabe que para ela ficar bem, ela faz mal para alguém. Então ela, muitas vezes, ela tem a consciência dessas coisas. Mas e quando a gente fala daquelas pessoas que são boas? Tem tanta religião por aí que prega coisa boa, tem tanta religião por aí que chega e fala o que as pessoas têm que fazer, e tem que ser pessoas boas, honestas, cheias de luz, né? E aí as pessoas, quando a gente vai falar de Deus, a gente vai falar de Cristo, as pessoas falam: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu pago minhas contas, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa que vive em família, que gosta da minha família. Tem tanta gente por aí que você chega e você muitas vezes fala assim: puxa, essa pessoa só falta ela ser crente. Tanta gente que acredita em outras coisas e você chega e fala, sabe? Tem tanta gente dentro da igreja que poderia ser igual essa ou aquela pessoa lá fora do mundo. E aí quando você vai falar de Deus, você vai falar de Cristo, você fala: não, mas eu acredito em Deus. Eu sei quem é Jesus Cristo. Ainda mais nessa época, né, irmãos? Chega a época de Natal, todo mundo é cristão. Todo mundo comemora e celebra o nascimento de Jesus. E olha que interessante, a gente vive num dilema tão grande acerca de Natal, que muitas vezes a gente se pega no seguinte: como explicar que cristão não comemora Natal? Que cristão não comemora nascimento de Jesus, né? Porque quando a gente chega e a gente vai falar sobre Natal, Natal é nascimento, quando a gente vai falar sobre essas coisas, a gente lembra logo na gente. Você pega a idade que você tem, 20, 30, 40, 50 anos, a cada ano que passa você comemora o quê? Sua data de nascimento, né? Então, chega no final do ano, no Natal, aí a gente fica naquele dilema. Para quem tem filho que é nascido em berço cristão, e eu tenho filhos que nasceram em berço cristão, é extremamente difícil você chegar e fazer esta separação, dizer que a gente não comemora o nascimento de Cristo. E olha, irmãos, eu não sou nada contra daquilo que as igrejas evangélicas elas fazem no final de ano, cantatas do nascimento de Jesus, que foi predito pelos profetas, que veio no tempo certo, das pessoas, dos reis que vieram entregar presentes, que vieram adorar a Deus, do profeta que chegou e ele teve a visão na hora que carregou Jesus no colo, e ele viu a glória de Deus, e ele chegou e falou: bom, agora Deus pode me levar, porque eu vi o Senhor vindo para esse mundo, né? Então, nada contra isso, mas a coisa mais importante para nós cristãos, quando chega nessa época, a gente chegar e falar o seguinte: não, é importante a data que Jesus nasceu, porque foi um marco na história. Tanto é que a própria palavra de Deus, ela diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí na quinta-feira. Jesus ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, ele veio no tempo perfeito de Deus, preparado por Deus para ele chegar e nascer e vir ao mundo. Mas Jesus ele chegou e ele falou o quê? Que veio para morrer por amor daqueles que Deus escolheu.
Ele morreu e ele ressuscitou por amor daqueles que Deus escolheu. E ele chegou e ele foi para o céu por amor daqueles que Deus escolheu. E por amor daqueles que Deus escolheu, um dia ele virá. E nós crentes, chegamos e esperamos ansiosamente, apesar de nós não aparentarmos essa espera ansiosa pela volta de Cristo, mas nós esperamos e devemos ter essa certeza no nosso coração: o dia que Jesus voltar, eu vou com Ele, porque Jesus ele vai voltar não para ficar nessa terra, irmãos, ele vai voltar para carregar e levar para o céu aqueles que foram fiéis a Ele. E voltando ao assunto, a gente estava morto, entendemos isso. As pessoas boas no mundo, elas não entendem isso daí. É difícil você chegar e você explicar para essas pessoas acerca disso daí, porque olha só, no conceito de mundo e de vida que as pessoas têm hoje em dia, acerca disso tudo, da questão da bondade, da justiça, das coisas certas ou erradas, da honestidade, as pessoas, elas pensam que o fato delas serem assim, elas já têm Deus na vida delas, elas já têm Deus no coração delas. E aí, ninguém consegue enxergar a Deus, ninguém consegue enxergar a Deus como um Pai Criador. Quando a gente fala de pai, a gente vai se lembrar do nosso biológico, do nosso pai e da nossa mãe biológica. A gente nunca vai lembrar, as pessoas nunca vão conseguir lembrar que tudo existe nesse mundo e nessa vida por causa da mão de Deus. Todos, sem exceção, vieram da mão de Deus. Todos, sem exceção, estavam afastados de Deus. E aí a gente vê que hoje o evangelho que se prega é um evangelho tão leve, tão suave, tão semelhante ao mundo que a gente vive, que assim a gente fica assustado, irmãos. Olha, todos sabem que eu chego do trabalho de motorista de aplicativo. Aí ontem eu peguei 2 amigos que pelo papo, pela conversa deles, eles estavam falando abertamente. E quando eu os peguei, eles estavam indo para um bar mesmo, daquilo que o pessoal chama de balada, eles chamam de rolê hoje em dia, né? Palavra muito usada agora para essa juventude nossa. E aí eles começam a comentar o seguinte, começam a falar de igreja. Eu já comecei a achar muito estranho isso daí, né? Mas tudo bem. E eu ouvindo, só ouvindo, eles estavam falando abertamente, não estavam escondendo. Aí eu ouço a moça chegar e falar assim: nossa, eu me sinto muito bem quando eu vou na igreja. Até então, não sabia se era uma igreja católica ou uma igreja evangélica. Mas aí ela começa a chegar e falar assim que ela ia na igreja e ela foi até batizada nas águas. Eu falei, bom, católica ela não é. Ela foi até batizada nas águas e ela se sente muito bem quando ela vai na igreja. E aí ela chega e fala assim, a moça falando assim: eu não tenho nada contra outras religiões. Realmente, nós não temos nada contra outras religiões. Mas o que é assim, deixou eu preocupado, é que ela continuou falando. Se a pessoa está bem, se sentindo com Deus, achando que está fazendo a coisa certa, tudo é válido. Irmãos, quando a gente está numa igreja que prega a palavra e usa a Bíblia como doutrina de fé e direção para seguir a palavra de Deus, não tem essa, irmãos. Quem é novo na fé, como quem é velho na fé, sabe que Jesus ele chega e fala assim, no livro de João fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, porque ele está dizendo assim, ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Então fala assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, novo ou velho crente, ele já sabe desde o começo que mais nenhum caminho vai levar a Deus. Então, olha só o evangelho que se prega nas igrejas. Graças a Deus que ela não falou a igreja que ela era. Graças a Deus por isso daí, né? Porque eu não queria chegar e ter uma má impressão dessa daquela igreja. Aí o rapaz, ele também falou:
para a igreja. Eu também sou batizado. Eu gosto demais, inclusive eu já cheguei e convidei aquele nosso amigo, ele falou o nome de uma pessoa lá, para ir na igreja. Aí daqui a pouco ele chega e fala, eu gosto da igreja, mas faz muito tempo que eu não vou para a igreja. Eu fico pensando, irmãos, como está difícil a gente evangelizar, como está difícil a gente falar a verdade, como está difícil a gente fazer as pessoas entender esse primeiro versículo do capítulo 2 que nós lemos. Porque realmente, irmãos, todos nós estávamos mortos um dia. Aí eu vou falar para vocês, morto, ele ouve, morto, ele vê, morto, ele fala, morto, ele faz alguma coisa? Não faz nada. Não faz nada. Aí eu vou dizer para vocês, como que a gente se converte? Próxima sequência de versículos. Olha só que interessante. Que Paulo ele vai falar lá no capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, porque é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só que interessante, aí a gente pensa, ou as pessoas pensam, que o pastor, o evangelista, o amigo, o irmão, ele chegou, pregou e a pessoa um dia ela aceitou e recebeu, e foi essa pessoa que encaminhou ela para o reino de Deus. A Bíblia está sendo muito bem clara. A graça salvadora de Deus foi feita pela mão de Deus e entregue por Deus para qualquer vida que aceitou Cristo Jesus. Irmãos, não tem essa do pastor ele chegar, ou do pregador, ele ter uma palavra bonita, ele falar bem, ele saber o que falar. A gente pode chegar e falar 1000 palavras cativantes, bonitas, 1000 palavras que vão encher e mexer no coração das pessoas, 1000 palavras que vão te induzir a conhecer o caminho correto. Se você não quiser, você não segue a Jesus. Daí a gente entende que a gente estava morto. A gente entende que quando a gente aceitou Cristo Jesus, não foi por causa desse ou daquele, não foi por causa dessa ou daquela igreja, mas foi porque Deus, Ele quis. E aí, eu fico com um pé atrás, eu falo para as pessoas também, e a gente deve alertar essas pessoas. Você nunca ouviu algum irmão, alguma irmã que está afastado dos caminhos de Deus e chega e fala: olha, quando eu me acertar na minha vida, eu volto para a igreja. Quando eu resolver meus pecados, quando eu chegar e tipo assim, me acertar nesse erro que eu tenho com Deus, aí eu volto para a igreja. Irmãos, quando a gente chega e vê essa palavra, dizendo que a graça de Deus é um dom de Deus, e Deus ele não divide com ninguém, ou seja, é Ele mesmo quem faz, é Ele mesmo quem chama, Ele mesmo quem traz, existe uma coisa dentro da vida da gente. A gente nunca pode se esquecer que Deus ele chama, mas nós temos que aceitar esse caminho. Vocês imaginam o seguinte: lembra quando a história do testemunho de Paulo, que está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 9? Paulo ele chegou, ele caiu no meio do caminho para Damasco, ele ficou cego, um forte clarão deixou ele sem conseguir enxergar. Aí ele chega e fala: quem és tu, Senhor? E aí ele fala que ele é Jesus, a quem ele persegue, mas vai ali para aquele lugar, naquela cidade, naquela casa, na rua direita, e fica esperando lá, que daqui 3 dias vai aparecer um homem para chegar, te visitar e te falar algumas coisas. E aí quando chega Ananias lá no dia lá, ele falando: olha, Deus me mandou falar isso, para que você receba a cura, para que você receba o Senhor. Se Paulo não tivesse ido para aquele lugar,
não tivesse aceitado e ouvido e seguido aquilo que Jesus ele falou para a vida dele, ele nunca teria se convertido, irmãos. Eu vou voltar no assunto. Morto, ele não ouve, ele não vê, ele não fala, ele não faz nada. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que a Bíblia ela tem um exemplo muito claro com relação a isso. Jesus curou algumas vidas que estavam, aliás, Jesus ressuscitou algumas vidas que estavam mortas. Por exemplo, aquela menina, a filha de Jairo, ele chegou e ele foi com Pedro, Tiago e João, ele foi lá, entrou na casa, falou para ela acordou. Jesus ele estava indo lá, seguindo o seu caminho, parece que, se eu não me engano, estava indo por a sola de Pedro, no meio do caminho ele chega e encontra lá a mulher indo enterrar seu filho num velório, direto para o cemitério, e estava todo mundo chorando. Jesus para do lado do caixão, ele bota a mão no rapaz e ele levanta. Agora, Jesus ele fez um milagre, que é para a gente ficar esperto. Vocês se lembram da história de Lázaro? Jesus esperou 4 dias, agora vamos. Lázaro já estava todinho em estado de decomposição. 4 dias, você imagina um morto de 4 dias. Quando a gente vai enterrar um morto de um dia, se não for, porque não sei se todos sabem, mas o morto, ele antes de ir para o velório para ser enterrado, ele tem um tratamento ali, no hospital, para quem já passou por isso daí. E esse tratamento eles colocam, eles fazem aquilo que é chamado de tamponamento. Só para vocês entenderem, eles tampam qualquer tipo de orifício que a pessoa tem. Por quê? Para as excreções elas não saírem por qualquer tipo de orifício da pessoa. Isso daí faz com que esse morto ele consiga aguentar pelo menos umas 24 horas, dependendo da doença que ele teve, até ele chegar a ser enterrado, e não mais que isso, porque não aguenta essa técnica, tá? Eles não fazem embalsamamento. E aí o que acontece? Imagina o Lázaro, que ele chegou, foi envolto em todo tipo de lençol, ele foi enterrado e ficou lá 4 dias enterrado na sepultura. Aí Jesus ele chega, faz, o que Jesus ele chega e fala? Lázaro, vem para fora. Aí eu vou falar, morto, ele não ouve, ele não vê, ele não fala e não faz nada. Jesus ele é o quê? Filho do Deus vivo. E o que Jesus fez para dizer exatamente da graça e dom de Deus, e é somente exclusiva de Deus? Foi o próprio Senhor que chamou uma pessoa que estava morta na sua sepultura para sair para a vida. Foi a voz de Jesus. Não é que Lázaro morto ouviu, mas a ordem que Jesus ele deu fez com que aquela pessoa fosse ressuscitada. Daí a gente tem que começar a entender o seguinte, irmãos: o dia que você se converteu, não foi porque aquela palavra falou diretamente à sua vida. Eu, quando me converti, eu pensei assim: nossa, Deus escolheu o dia para chegar e falar essa palavra. E eu me lembro muito bem que a palavra foi sobre Jó, na minha vida. Cada um de vocês tem a sua palavra certa. Mas não foi porque o irmão que estava ali pregando, não foi porque o pastor que estava ali pregando, ele sabia e começou a contar tudo e falar da minha vida em cima daquilo que Jó estava passando. Mas porque foi o próprio Espírito de Deus que chegou e entrou no meu coração naquele dia, e o meu ouvido foi aberto, ou seja, porque eu estava morto, o próprio Espírito de Deus abriu o coração, abriu o meu ouvido no coração para que eu pudesse ouvir aquela palavra, e aí sim, eu ouvindo, eu aceitasse Cristo na minha vida. Ou seja, o dia que você aceitou Jesus, não foi por causa do irmão, da irmã, não foi por causa do pregador, não foi por causa do evangelista, mas foi porque Deus ele abriu o teu ouvido, abriu o teu coração, para que aquela palavra entrasse e você fizesse a declaração de fé. É lógico que a gente não chega e fala aceita Jesus, porque a gente nem entende isso daí, mas ao simples sinal do
seu coração, você deixando Deus trabalhar na sua vida a partir daquele momento, foi esse momento que Deus escolheu para você e você chegou e aceitou. Aí existe um alerta para aqueles que acham assim: eu sou jovem, quando tiver meus 30, 40 anos, eu quero aproveitar minha juventude, eu quero aproveitar minha vida, aí eu vou e me entrego a Jesus. Irmãos, a gente nunca pode se esquecer que Deus, Ele tem um tempo para todas as coisas. E Deus, Ele não vai ficar o tempo inteiro, a vida inteira nos chamando. Ele vai preparar, cada um de nós, existem algumas ou várias oportunidades que Deus, Ele dá para a pessoa chegar e receber essa graça. E aí eu falo, irmãos, não é, no começo a gente até pensa que é pela emoção, mas não é pela emoção. Foi porque Deus, em um dia determinado para você, Ele chegou e Ele abriu a porta do seu coração. Sabe, Jesus, quando Ele chega e fala assim, Ele falou assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a sua porta, a porta do seu coração, da sua casa, e deixar eu entrar, o que Ele vai fazer? Eu entrarei e cearei junto com Ele. Ou seja, Deus, Ele bate na porta do nosso coração várias vezes, só que vai chegar um tempo em que Deus, Ele vai parar de bater na nossa porta. Ele vai chamar. Mas eu vou dizer para vocês, nós vamos ter força para a gente chegar e conseguir ouvir esse chamado de Deus, para nós deixarmos Ele entrar na nossa vida. E aí é onde a gente tem que chegar e tem que tomar esse cuidado. Tudo bem, nós estamos aqui todos praticamente em crentes, mas e para aqueles outros que nós sabemos e conhecemos tantas pessoas que a gente chega e a gente fica lá exortando, alertando, vamos para a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, Deus está dando uma oportunidade, Deus está te chamando, sabe, essa situação que você está passando, Deus, Ele pode resolver, mas Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer que você se entregue, Ele quer que você deixe Ele dirigir a sua vida. Nós falamos isso direto para os nossos filhos, nós falamos isso direto para os nossos amigos, nós falamos isso direto para as pessoas que nós amamos, e realmente é difícil porque a gente nunca sabe quanto que a pessoa ela ouviu exatamente por causa desse evangelho suave que é pregado nos dias de hoje. Prega-se um evangelho tão suave, em que parece que Jesus nem morreu. Não, isso é uma coisa que fizeram de tal maneira para que a gente pudesse sentir medo e ver que a hora da morte pode ser amanhã ou daqui a pouco. Irmãos, não tem nada a ver isso daí. Sabe, a palavra de Deus, ela nunca foi suave. A palavra de Deus é como Jesus ele falou: sim, não. Passar disso daí é procedência maligna. Ou seja, o ser e depois, pode deixar que depois eu vou me converter, eu vou seguir o caminho que você está seguindo. Não vai acontecer isso. Olha, eu vou falar para vocês que no tempo que eu já tenho de evangelho, eu já vi algumas pessoas perder a oportunidade de ir para o céu. Pessoas que não estão mais nesse mundo e que perderam a oportunidade de ir para o céu. Exatamente porque foram deixando, e no final não conseguiram sentir forças para poder chegar e dizer sim para Deus. Porque é muito bonito quando a gente vê uma pessoa morrendo, a gente chega e prega o Evangelho e fala: você aceita Jesus no seu coração, na sua vida, para que você possa entrar no reino dos céus? A gente até crê, porque a gente ouve assim a pessoa falar: eu creio. Só que aquela coisa, a pessoa está assim, ela sabe que ela vai morrer daqui a pouco. Então, às vezes a pessoa chega e fala: sim, eu não tenho muita escolha mesmo, porque eu já vou morrer. E o simples falar o sim não significa que o coração aceita. Porque a gente que até, nós que somos humanos, nós não temos a essência da eternidade ainda, porque não estamos na glória. Então nós pensamos assim, nós temos um coração bondoso em achar que aquela pessoa aceitou Jesus. Mas o único que sabe de todas as coisas é Deus. Às vezes, a última hora,
pode ser já tarde demais. Porque a última hora, quando a gente chega e olha para aqueles dois ladrões na cruz juntamente com Jesus, um praguejou e sabendo que ia morrer, chegou e falou: deixa de lado essas coisas. E o outro chegou e falou: você não está vendo que esse homem não tem pecado nenhum? Senhor, me permita, né, contemplar a tua glória. E Jesus chega e fala para aquele: certamente estarás comigo no paraíso. Então olha só, Jesus, que conhece todas as coisas, o coração das pessoas, ele olhou a sinceridade daquela pessoa? Não. Ele viu que aquela pessoa conseguiu enxergar a glória de Deus. Você imaginou o seguinte: Jesus todo manchado, todo marcado de sangue, como nós vemos nos filmes, com aquela coroa de espinhos, sabe, sofrendo, agonizando, e uma pessoa que estava ali pregada por causa justa, ele chegou e contemplou que aquele homem não tinha pecado nenhum. Ele conseguiu enxergar a glória de Deus. E é isso que muitas vezes as pessoas, elas acham assim, elas fantasiam, vamos falar assim, que na última hora Deus ele vai aparecer desse jeito na vida delas, sendo que Deus ele teve lá uma vida inteirinha pedindo, abrindo, falando, sabe, mostrando o caminho. Às vezes a pessoa chega e tem um poder de escolha e ela não aceita. Então temos que tomar cuidado com essas coisas. Próximos versículos, olha só, que vai falar do versículo 19, 20, 21. Todos esses versículos que eu estou falando, mesmo pulados, eles estão interligados. Porque olha só que interessante. Ele vai falar assim que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, ou seja, a gente não está mais perdido no mundo. Aí ele fala assim que nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando nesses versículos? Ele está falando acerca da importância que a igreja tem na vida da gente. Irmãos, pecado nos afasta da presença de Deus. Eu estou falando da crença. Pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Só que é na igreja onde nós vamos conseguir nos libertar desse pecado. Paulo, ele está falando de uma coisa extremamente importante, porque quando nós somos a família de Deus, significa que nós fazemos parte da igreja de Deus. Eu não posso ser uma célula vazia, uma célula isolada. Eu não posso chegar e ter uma igreja aqui e eu fazer as coisas que eu quero ali. Não tem nexo, não tem, sabe? Olha, só para você ter uma ideia, os missionários, vamos falar da nossa denominação, os nossos missionários que estão espalhados pelo mundo inteiro, pelo Brasil afora, pelo interior do Brasil, seja onde ela for, esses missionários, eles não estão vinculados somente à junta de missões, seja nacionais ou mundiais. Eles são vinculados à junta de missões porque é um organismo da Organização da Convenção Batista Brasileira. Só que esses missionários, eles são vinculados a uma igreja, a uma denominação, a uma igreja que faz parte da nossa convenção. Ou seja, a junta é aquele organismo que envia as pessoas para fazer um trabalho no campo. Só que aquela pessoa, ela não faz parte somente da junta. A junta é um organismo, é um órgão, é uma associação que vai enviar as pessoas. Essa pessoa, esse missionário que ele está aí fora do campo, ele pertence a uma denominação e ele presta contas para essa denominação. Não é não falando que ele presta contas para o pastor da igreja, não, ele presta contas para essa denominação porque ele carrega a bandeira dessa sua denominação. Por que isso é importante? Exatamente por causa disso. Olha só o que ele está falando. Sabe que as pessoas, elas são concidadãos dos santos e são da família de Deus.
fazem parte de uma igreja edificada pelos fundamentos de quem? Daquelas pessoas que andaram com Cristo. Por que fala edificado nos fundamentos dos apóstolos e profetas? Vamos falar dos apóstolos mais especificamente por causa, sabe, da figura daqueles que saíram para pregar e evangelizar. Porque essas pessoas, elas andaram com Jesus. Mas Paulo não andou. Paulo foi o único que teve um encontro pessoal com Cristo, e o próprio Cristo se anunciou para ele, e o próprio Cristo foi aquele que chegou e inspirou ele a fazer todas essas cartas, toda a direção que ele teve para ensinar, todas as doutrinas que foram escolhidas e feitas. Aí eu vou dizer para vocês, irmãos, aquele que segue doutrina de homem, se não estiver na palavra de Deus, está fora. Não existe aquele eu acho, porque nós estamos numa igreja, nós estamos numa denominação em que a nossa regra de fé, isso está na nossa declaração de fé, é a palavra de Deus. E tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, e alguns ainda pregam alguma coisa contra aquilo que está na palavra de Deus, não está fora. Porque o ensinamento dos apóstolos foram exatamente porque eles viveram junto com Cristo, e não existe esse negócio, eu acho que nós podemos fazer isso, eu vejo dessa maneira. Nós não temos que ver da maneira de ninguém, nós temos que olhar aquilo que está na palavra de Deus. Sabe por quê? Olha só que interessante, que ele vai falar logo em seguida. Ele vai dizer assim: aonde Cristo Jesus é a pedra angular. Eu nunca fui pedreiro, tá, irmãos? Mas já me falaram que quando um pedreiro ele vai fazer uma construção, depois que ele faz e prepara todo o alicerce, vocês que corrijam, vocês que conhecem isso daí, me falem se eu estiver errado, mas depois que faz toda a fundação, alicerce, como é que ele vai levantar os muros, como é que ele vai levantar as paredes, né? Ele chega e traça uma linha, né, de ponta a ponta. Depois que prepara as estacas lá, tudo, ele vai ver o nível, porque é importante saber do nível lá da terra para chegar e começar a colocar o primeiro tijolo, e aí fala sobre essa pedra angular. Por onde a pessoa começa? Pelo meio? Nunca. Ele vai começar pelo canto. E se o canto ele estiver mal formado, ele estiver torto, inclinado, fora do padrão, todo o resto da construção vai sair torto. Ela vai sair errada. E a gente chega e só depois que a gente entra dentro das casas para ver, a gente vê como as construções elas são mal feitas. Então, olha só como Jesus ele compara a igreja de Deus, como ele compara a obra do Senhor em cima de quem? Dele próprio como pedra angular. Uma pedra que, se for colocada de uma maneira correta, o fundamento correto, que é Cristo Jesus, pelos apóstolos, irmãos, não tem como a igreja não crescer. Não tem como a igreja não fazer aquilo que é certo. Não tem como a igreja ela não chegar e ela não ser exemplo. E vai dizer exatamente isso, sabe? Que todo edifício bem ajustado, ele cresce para o santuário da glória de Deus. E aí eu chego e infelizmente a gente vê como as pessoas, elas, não vou nem falar que são maldosas, mas que as pessoas elas não têm discernimento. Sabe quando a gente chega a ouvir falar, nossa, mas a palavra daquele pastor é tão chata, é tão ruim. Aí eu chego e falo, nossa, mas aquela igreja é tão antiquada. Não, as pessoas falam, não, nossa igreja, por exemplo, a nossa denominação, sabe, como ser batista é difícil, porque canta sempre aqueles hinozinhos, sempre aquelas musiquinhas, usa aquelas músicas lá do hinário antigo. Irmãos, se a gente não usar hinário, tem um monte de música gospel, que o pessoal fala tanto por aí, que é só a misericórdia de Deus. Porque as pessoas elas entram dentro das igrejas e elas querem ouvir alguma coisa assim: que Deus vai fazer isso na minha vida, que Deus vai me transformar, que Deus ele vai chegar e fazer com que eu seja, ele é o dono do ouro e da prata, ele vai chegar e vai enriquecer a minha vida, que ele vai me dar saúde e cura de todas as coisas. Tudo sou eu, tudo somos nós. E Deus é nada. Deus ele é o servente, Deus ele é o copeiro, Deus ele é aquele que entrega todas as coisas na nossa mão. Aí, irmãos, não tem
como a igreja crescer. Ela pode crescer em número, ela pode crescer em pessoas, ela pode crescer, sabe, para mostrar lá fora para o mundo. Mas o mais importante não é número, não é quantidade, é a gente mostrar que a igreja ela cresce unida para chegar e demonstrar e mostrar a glória de Deus trabalhando sobre a vida deles. Ou seja, antes da gente começar a reparar nessas coisas, que tal a gente começar a chegar e ver de que maneira eu estou fazendo, ou seguindo, ou cumprindo o caminho de Deus na minha vida? Porque a igreja, irmãos, ela não é o pastor, ela não é o obreiro, a igreja é um corpo, são as pessoas. E Jesus, quando ele vier, ele não vai buscar a igreja. Jesus ele vai buscar quem está dentro da igreja. Ou seja, célula isolada dificilmente vai subir. Porque é na igreja onde nós conseguimos enxergar os nossos erros. Quando você está numa célula isolada, você não consegue enxergar seu defeito. Aliás, normalmente a gente nunca enxerga que nós temos defeitos. A gente olha os defeitos dos outros. E aí Jesus ele fala assim: por que você está olhando no argueiro do olho da outra vida, sendo que você não consegue enxergar nem a si próprio? Você não consegue enxergar nem você mesmo. E eu vou falar, aonde que nós enxergamos nossos erros se eu estou fora da igreja? Sabe, porque quando eu estou na igreja, pode ter certeza, um irmão, uma irmã que me ama, ele vai saber usar a palavra de Deus no ouvido pelo Espírito Santo. Alguma coisa ela vai falar que tipo assim, opa, preciso ver, o que está acontecendo que eu estou fazendo que não está de acordo? É isso, a igreja é exatamente isso. E a igreja, muitas vezes a pessoa chega e fala assim: nossa, como é cansativo estudar a palavra de Deus, não entendo nada, mas é começando. Se a gente não começar, a gente nunca vai conseguir entender o resto, sabe? Porque, sabe, olha só, ele vai falar assim, no último versículo, no qual também nós, juntamente nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E aí a gente vê como que nós não deixamos o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. Muitas vezes a gente chega e fala assim: o Espírito Santo ele me usou para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer... Sabe quando a gente chega e costuma falar isso, que o Espírito ele nos usou para fazer isso? Só que a gente nunca, ou quase nunca, a gente ouve assim: o Espírito Santo ele me deu uma exortada hoje, que ele chegou e falou que não estou fazendo a coisa certa dentro de Deus. Sabe quando a gente chega e fala assim: qual é o problema chegar e dar uma passadinha no shopping na hora do culto da igreja? Qual é o problema chegar e pegar minha família? Não tem problema nenhum. Nós temos que saber usar todas as coisas. Só que é o seguinte, a igreja ela não é móvel. Ela não vai fazer o culto para a minha vida quando eu posso. Mas eu tenho internet, não é a mesma coisa. Sinto muito, mas não é a mesma coisa. Porque se eu não estiver junto com os irmãos, como igreja, como congregação, para eu sentir a presença, por menos que eu fale com as pessoas, mas Deus ele usa cada um. Olha quantas pessoas já vieram aqui na frente, sabe, os irmãos que vieram louvar, cantar, orar, as pessoas que foram, tudo isso daí, irmãos, é um corpo, não é uma única pessoa. Todos são usados por Deus se deixarem ser usados. Até quem está sentado no banco falando um amém, está sendo usado, porque nós somos intercessores em nós mesmos, da igreja, do corpo, da nossa família, das pessoas que não estão aqui presentes, que a gente nunca sabe o que está acontecendo na vida de ninguém, mas se a gente pede para Deus, estamos como um corpo. E aí, como diz a palavra, cresce bem ajustado. E aí, infelizmente, a gente começa a enxergar, olhando para as igrejas aí fora, espalhadas pelo mundo, como a igreja de Jesus, ela está quebrada. Como a igreja que eu falo, a igreja de Jesus ele vai buscar na noiva, que ele vem buscar, porque a igreja não é prédio, não é edifício, apesar de ele estar falando de edifício e edificação, ele está usando um termo material para mostrar para as pessoas
que a edificação ela tem todo um mover, ele tem toda uma finalidade, mas ele está falando de pessoas, ele está falando daqueles que convivem, congregam no seu dia a dia, sabe? E é exatamente isso que Jesus está trabalhando, não é no prédio, ele está trabalhando na vida de cada um daqueles que estão dentro para chegar e falar, nós somos a igreja de Cristo. E aí a gente começa a ver, e começa a fazer um comparativo dentro da palavra de Deus, e a gente vê como nós, como crentes cristãos espalhados pelo mundo, nós estamos muito longe e muito fora, sabe, daquilo que eram aqueles primeiros, daquilo que é chamado da primeira igreja, que estavam vivendo dia após dia, que estavam pregando sempre a morte de Cristo, que estavam pregando sempre a ressurreição de Jesus, que estavam pregando sempre que as pessoas mataram Jesus. Olha só que interessante, os discípulos de Jesus, eles fugiram para não morrer, quando Jesus foi morto. E quando eles chegam e pregaram e falaram que eles mataram Jesus, sabe quando foi que essas pessoas mataram Jesus? No dia que Pilatos ele chegou e falou para o povo, quem vocês querem que eu solte? Jesus, aquele que é chamado de Cristo, ou Barrabás? E todo mundo, todo o povo gritou o quê? É esse o grande poder. E esse Barrabás, um dia, na vida da gente, a gente chegou e gritou esse nome. Mas eu acredito em Jesus, eu gosto da igreja e vai de vez em quando. Eu gosto da igreja, mas não faz parte da igreja. Eu gosto da igreja, mas a igreja tem aquelas coisinhas erradas. Irmãos, todas as igrejas têm um monte de coisa errada. Mas é junto, nós juntos, é que nós vamos nos consertar e ser consertados por Deus, porque nós estamos tentando trabalhar e chegar naquela perfeição. Passando para a última sequência, capítulo 3. Para encerrar, que ele vai falar assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Só para a gente entender o significado de arraigado e alicerçado. Arraigado significa a gente estar firmado, fincado. Alicerçado é a gente estar fundamentado, a gente estar sacramentado, solidificado dentro do amor. Para que nós possamos compreender qual é a largura, comprimento, altura e profundidade. Essas 4 palavras são tão difíceis. Como é que a gente consegue chegar e mede o tamanho de Jesus? Largura, comprimento, altura, profundidade. Porque até então a gente está falando de prédio. Você sabe em metros, você sabe em altura. Quando você fala de uma coisa que você enxerga, agora quando você fala de um Deus que você não vê, que Jesus agora ninguém sabe como é que é a cara dele, nós estamos numa época em que ninguém mais viu Jesus, e aí ele fala da questão do amor, que a gente tem que estar o quê? Fincado, fundamentado, solidificado dentro desse amor de Jesus. Aí eu vou pedir para você, volta lá, 1 Coríntios capítulo 13, olha só que fala sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 até o 8a, olha só o que diz. O amor é paciente, é benigno, ele não arde ciúme, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura seus interesses, não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Olha só como ele chega e fala acerca deste amor de Cristo. Cristo ele habita em nosso coração, desde que nós entendamos o significado desse amor, desde que nós estejamos fincados nesse amor de Deus. E aí eu vou falar uma coisa, irmãos.
que às vezes dói o coração da gente. Eu já participei dessa situação. A gente vê tantos casais de crentes se separando, não vou nem falar do mundo, porque o mundo não conhece a Cristo. Mas quando a gente fala de casais de crentes, a gente chega e vê assim, a palavra de Deus ela é bem clara. O homem sai, separa da casa do seu pai, da sua mãe, a mulher separa da casa do seu pai, da sua mãe, e eles chegam e se formam uma só carne. Aí passa um determinado tempo, chegam na presença do líder da igreja e falam assim, olha irmão, nós queremos nos separar. Por quê? Amor acabou. O amor já não existe mais. Existem uma série de coisas, uma série de situações dentro de famílias e casais e que fazem com que as pessoas elas se separem disso. Mas eu só vou falar de um ponto. Quando as pessoas elas chegam e falam assim, o amor acabou. Quando o amor acabou, porque assim, existem várias situações, e não quero entrar no mérito dessas situações. Mas quando a pessoa chega e fala, o amor acabou, a gente começa a falar daquilo que está na palavra de Deus, e aí a gente vai pensar no seguinte, e aí, não a situação da separação, tá? Mas só para a gente chegar e tentar entender, porque vocês conhecem, já ouviram com certeza, algum casal que se separou chegou e falou, acabou o amor. E aí a gente chega e vai ler esse versículo, que eu vou ler novamente esse versículo, e ele fala assim, assim habite Cristo no seu coração, pela fé, estando vocês alicerçados, fincados, como eu disse, firmados e fundamentados no amor, para que vocês consigam entender qual a largura, qual a altura, o comprimento e o tamanho de Jesus. Ou seja, você, nós só vamos conseguir entender esse tamanho de Jesus e que não tem como medir, tá? Já vou responder. Não tem como medir o tamanho de Deus. Mas a gente só vai conseguir entender um pouquinho daquilo que foi escrito acerca desse tamanho de Cristo, esse tamanho de Deus, sabe? A partir do momento que eu entender o significado desse amor. Quando a gente chega e pega aquelas palavras de Coríntios, capítulo, do versículo 4 até o versículo 8, na parte A, a gente chega e fala assim, como é difícil eu amar. Como é difícil eu amar como Cristo amou. Mas nós temos que nos esforçar. Sabe por quê? Porque quando eu me esforço, quando você se esforça para você deixar esse amor de Jesus entrar no seu coração, para que você ame a outra pessoa, mesmo ela sendo inimiga, mesmo ela sendo uma pessoa má, mesmo ela sendo uma pessoa megera, mesmo ela sendo uma pessoa ruim, mesmo ela sendo uma pessoa traiçoeira, quando você ama essas pessoas, ou quando você começa a sentir o amor por essas pessoas, dentro daquilo que Jesus ele começou a plantar dentro do seu coração, aí eu vou conseguir entender o último versículo, que vai falar assim, o amor de Jesus excede todo entendimento, para que nós sejamos tomados por toda a plenitude de Deus. Quando a gente deixa esse amor de Jesus trabalhar dentro do nosso coração, mas irmãos, o amor de Jesus para trabalhar dentro do nosso coração, em primeiro lugar, não é eu fazer algo pelos outros. Em primeiro lugar, é eu mudar. Ou seja, nós temos que mudar. Para eu começar, para você começar a agir em amor com essas pessoas, você tem que mudar. Para que essa paz de Cristo, ela cresça cada vez mais dentro do teu coração, dentro do nosso coração, e a gente possa chegar e ver, sabe o que? As maravilhas que Deus ele preparou, que Jesus ele preparou para cada um de nós. O que Jesus ele falou para nós? Na sua palavra? Nós não vivemos com ele, mas a sua palavra ele deixou registrado pelos apóstolos e pelos evangelhos. Faremos obras maiores do que as que Cristo fez. É difícil a gente pensar em alguma coisa maior que Jesus ele fez. Nós nunca vamos fazer, mas
Quando Jesus ele fala que nós faremos obras maiores do que a que ele fez, irmãos, quando a gente orar por um cego, para ele voltar a enxergar, quando a gente orar para um paralítico, chegar a levantar e andar, quando a gente orar por alguém que está com uma doença terminal, para que o Senhor venha cuidar, quando a gente tem esse amor de Jesus, e a gente deixa Ele trabalhar, essas coisas ele acontecem. Mas porque nós somos bons? Não, irmãos, nós não merecemos absolutamente nada. Mas quando a gente começa a entender um pouquinho desse amor de Jesus, Deus ele nos dá a oportunidade da gente experimentar um pouquinho da sua glória, para que outras pessoas sintam o mesmo que nós. Alegria, paz, gozo, felicidade, nós podemos estar na presença do Senhor, dia após dia, esperando a sua volta e vivendo juntamente em comunidade, para que possamos, sabe, bem ou mal, com saúde ou não, a gente chegar e ter ou não ter na nossa vida, poder dizer que só Jesus Cristo salva e Ele é o Senhor da minha vida. Amém.